Tá, Imperativo, e esses blocos econômicos aí, pra que servem? Olá, cara aluno, tudo bem com você? Essa é a aula 13 do nosso extensivo. Pra você que tem pressa, uma aula de maneira divertida, rápida e direto ao ponto. As malandras, assanhadinha, só quer vral. Continuando no tema de globalização da economia, nessa aula eu explico sobre os blocos econômicos, o que são, para que servem, como eles surgiram e funcionam até hoje. Mas antes vamos fazer assim, hein? Assista esse vídeo, dá aquele joinha, se inscreva no canal e lá no final do vídeo eu vou deixar um link com uma lista de exercícios sobre o que eu falei aqui para ver se você prestou atenção em mim e tá pronto para mitar no Enem, ok? Partiu gabaritar? A formação de blocos econômicos tem por objetivo criar condições para dinamizar e intensificar a economia no mundo globalizado. O economista e cientista político Lester Thurow, em seu livro O Futuro do Capitalismo, ao analisar o contexto do poder na nova ordem mundial, diz que o confronto agora deixou de ser militar para se tornar econômico. Na competição econômica, o mundo não está mais dividido em parceiros e inimigos. O jogo será simultaneamente competitivo e cooperativo. É possível ser amigo e aliado e, no entanto, querer vencer. Com a economia mundial globalizada, a tendência comercial é a formação de blocos econômicos. Esses são criados com a finalidade de facilitar o comércio entre os países membros. Adotam redução ou isenção de impostos ou de tarifas alfandegárias e buscam soluções em comum para problemas comerciais. Trocando em miúdos, você que assiste YouTube já deve ter visto uma collab, certo? Um canal faz um vídeo de parceria para que o público de um canal conheça o outro. Normalmente os inscritos de um canal não conhecem o canal convidado. E assim esse canal que fez a collab pode aumentar as visualizações e quem sabe os seus inscritos. Os blocos econômicos funcionam mais ou menos assim. Quando um país faz um acordo comercial, tecnicamente ele está dizendo para outro país: ó, eu tenho esse tipo de produto ou serviço que pode ser útil para você. Vamos fazer uma collab? Você vende os teus produtos no meu país e eu vendo os meus no teu. O que vocês acham? Ao participar de um bloco econômico, os países então aumentam o alcance de seus produtos e serviços para outros lugares, além de suas fronteiras. E isso acaba sendo vantajoso para todos os países que participam dele. Mas existem formatos diferentes de blocos econômicos e podemos chamá-los de fases. São elas: a Zona de Livre Comércio, a União Aduaneira, o Mercado Comum, a União Econômica e Monetária e a Integração Total. Na Zona de Livre Comércio, as barreiras ao comércio de bens entre países membros são eliminadas, mas esses mantêm autonomia na administração de sua política comercial. Ou seja, eles podem combinar uma diminuição ou isenção de tarifas entre eles, mas também podem barrar algum produto ou serviço nesse esquema. Além disso, nessa fase os países têm autonomia para decidir como fica o comércio com outros países de fora do bloco. Já na União Aduaneira, a circulação interna de bens e serviços é livre. A política comercial é uniformizada e os países membros utilizam uma tarifa externa comum. Ou seja, já existe um esquema de liberdade completa de produtos e também um combinado em grupo para negociar com os países de fora do bloco. Quando um bloco chega na fase de mercado comum, é superada a fase de acesso só às mercadorias. Dentro do bloco é liberado não só as mercadorias e serviços, como também os fatores produtivos, ou seja, a mão de obra e o capital. Quando este mercado comum passa a unir seus sistemas econômicos por completo, chega na fase da União Econômica e Monetária. Essa fase de tão compartilhado mercado, produtos, serviços, capital, mão de obra, acaba sendo criado também uma moeda única para todos os países. Acaba criando também órgãos econômicos supranacionais, como o Banco Central Único, Parlamento da Comunidade, além de legislações trabalhistas e previdenciárias, de modo que todo o sistema econômico do bloco seja igual, evitando as diferenças entre os países. Por fim, a integração total, também chamada de confederação, ultrapassa as questões econômicas, atingindo também as esferas políticas e militares, de maneira que os países passem a formar um único Estado, uma única instituição nacional. Normalmente, quando são formados os blocos econômicos, os países têm relações muito próximas, ou são países vizinhos, ou possuem afinidades culturais ou comerciais. Essa é a nova tendência mundial, pois cada vez mais o comércio entre blocos econômicos cresce. Economistas afirmam que ficar de fora de um bloco econômico é viver isolado do mundo comercial dos tempos de hoje. Os principais blocos econômicos existentes no mundo hoje são o Mercosul,
o NAFTA, a APEC e a União Europeia. O Mercosul, ou também chamado de Mercado Comum do Sul, foi estabelecido como um bloco econômico em 1991, sendo ele formado também por países da América do Sul, como a Argentina, o Paraguai, o Uruguai, o Brasil e a Venezuela. Estuda-se também a entrada da Bolívia e do Chile no bloco. Apesar do nome Mercado Comum, o bloco é apenas uma união aduaneira, mas com a intenção futuramente de acabar com todas as barreiras comerciais e de mão de obra entre os seus membros. O NAFTA, a área de livre comércio da América do Norte, por sua vez, abrange os países dos Estados Unidos, o Canadá e o México. Ela começou as suas operações em 1994 e a principal vantagem oferecida aos países membros era o acesso total às mercadorias. Dessa forma, foram extintas as barreiras alfandegárias e deu-se início à proteção comercial, e foram também desenvolvidas algumas leis e padrões financeiros entre os países. O grande problema é que a zona estabelecida entre os países nunca foi necessariamente de livre comércio, mas os valores e demais taxas acabaram sendo reduzidos aí em mais de 20 mil produtos. A APEC, Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, é um bloco econômico formado por países asiáticos, americanos e da Oceania. Basicamente, ela envolve uma rota comercial que segue pelo Oceano Pacífico, uma substituição da predominância histórica do comércio mundial realizado pelo Atlântico. O objetivo da APEC é promover, através de uma zona de livre comércio, o crescimento econômico, a integração comercial, os negócios e os investimentos na região da Ásia e do Pacífico. O peso da representatividade da APEC deve-se ao fato de que esse bloco traz consigo várias das principais potências econômicas do mundo, com destaque para os Estados Unidos e, por extensão, todo o NAFTA, a China, o Japão, a Rússia e a Austrália. Além de envolver amplas trocas comerciais, a APEC possui alguns objetivos secundários, como a cooperação de tecnologias entre seus membros, a melhoria nos índices de saúde e educação, o combate à corrupção e a elevação da qualidade de vida da população. Além disso, esse bloco garante certa influência dos Estados Unidos na Ásia e na América Andina, além de favorecer a expansão comercial chinesa para os demais países emergentes e subdesenvolvidos. União Europeia. Logo, quando falamos em blocos econômicos, não há como não relacionar a prática com a União Europeia, que foi oficializada em 1992 por meio do Tratado de Maastricht. O bloco é atualmente formado por 28 países do continente europeu. Lembrando que uma das características mais marcantes do bloco é justamente a criação de uma moeda única, o euro, além do sistema bancário e financeiro comum. Os cidadãos que nasceram nos países membros são também considerados cidadãos da União e, nesse caso, podem não só viajar, como também morar de maneira livre em todos os países integrantes. Além da economia, muitas são as políticas de combate ao crime, de defesa, políticas de imigração e trabalhistas em comum. A União Europeia comanda também os órgãos Parlamento Europeu, Comissão Europeia e Conselho de Ministros. Além dos principais, existem uma gama de outros blocos econômicos menores, como o Pacto Andino, o Mercado Comum Centro-Americano e o CARICOM na América Latina, a Comunidade da África Austral, o Mercado Comum da África Oriental, a Comunidade da África Ocidental e a União do Magrebe Árabe no continente africano, a Comunidade dos Estados Independentes, o ASEAN e a Cooperação Sul-Asiática no continente asiático. E além disso, temos a ANCERTA na Oceania. Apesar de oferecer vantagens aos países membros do bloco econômico, eles podem também oferecer desvantagens para alguns, como o atraso do processo no desenvolvimento da economia nacional em algumas áreas, quando os outros países parceiros são melhores desenvolvidos e até mesmo fazendo concorrência desleal, e isso acaba gerando uma certa desvantagem aí para aquele outro país menos desenvolvido. Por isso, os governos federais devem estar em constante alerta para notar se os blocos não provocam um atraso em alguns setores da economia, na indústria, na agricultura ou até o próprio desemprego. E aí, gostou dessa aula? Então agora é a sua vez de imitar. Clica nesse card aqui do lado que eu coloquei na descrição dele um questionário lá para você testar o que você aprendeu. Você vai responder as questões que eu já deixei lá na resolução, o que você acertou e o que você errou, ok? E claro, galera, dá um joinha no vídeo, inscreva-se no canal e chama a galera toda para vir ser aluno, pois é isso que me incentiva a gravar cada vez mais vídeos para fazer você imitar em geografia. Toda semana tem uma aula nova por aqui, então fique ligado aí no meu canal para ficar craque e fazer o Enem, vestibular, concurso militar e até as atividades da escola brincando, pessoal, beleza? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e tchau!